Nós, por favor, já conversou, agora vamos conversar com o Papai do Céu. Te peço, desligue o seu celular, esqueça de tudo que está lá fora. Agora é momento de falarmos com o Senhor e ouvirmos Ele falar conosco. Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma noite que o Senhor nos proporciona a oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, reunidos, ó Pai, como igreja, para poder adorar ao Senhor, para poder render graças a Ti, ó Pai. Eu te peço nessa hora, perdoe nossos pecados, Senhor, cometidos por palavras, pensamentos e obras. Eu te peço, prepara-nos para entrarmos em Tua presença, Senhor. Eu te peço, envia o Teu Espírito Santo, Consolador, Pai, para consolar os corações entristecidos aqui neste lugar. Eu te peço que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai. Aqueles que precisam de uma direção ao Senhor, para tomar alguma decisão importante em sua vida, que a Tua palavra venha trazer clareza à nossa mente, ao nosso coração. Eu te peço aqueles que entraram desesperados, ó Pai, com portas fechadas, que Tu venhas abrir nessa noite. Queremos mais uma vez bater a porta, Senhor, pedir, porque eu sei, porque aquele que bate, Senhor, ele vê a porta se abrindo, aquele que pede, ele recebe, e queremos Te encontrar nessa noite. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Conecta, Senhor, o nosso espírito com o Teu, Senhor, e nos dê a segurança que aprendemos nessa manhã na Tua palavra, de que somos filhos de Deus, ó Pai, aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar, que somos Teus filhos, ó Pai, que somos adoradores, ainda que falhos, estamos aqui para Te adorar, Te bendizer em espírito e em verdade. Pai Santo, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, e manifesta mais uma vez no nosso meio a Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Amém. Comece aplaudindo ao Senhor o mais forte que você puder, igreja. Aplauda o Senhor, porque somente Ele é digno de toda glória e de todo louvor. Eu quero te convidar a louvar ao Senhor junto conosco nessa noite. Mas eu quero saber também quem aqui está disponível. Imagina que Deus te perguntasse hoje: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Você estaria disposto a responder: eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías fez? Ele teve a visão do Senhor aqui no capítulo 6, e diante de toda a glória do Senhor ele falou: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Imediatamente um dos serafins pegou uma tenaz, um alicate, e tirou uma brasa viva e tocou a boca de Isaías e a purificou de todo pecado. Eu entendo isso como uma capacitação do Senhor. Ele tocou os lábios impuros de Isaías para que ele pudesse ser purificado, para ele poder profetizar somente aquilo que o Senhor o revelasse. Então Isaías disse, aliás, Deus perguntou: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus estava chamando Isaías para profetizar não algo muito bom, porque Israel estava desobediente. Israel se revoltou contra o Senhor que o formou e o criou. Então Deus chama Isaías para profetizar sobre desolação, sobre destruição, sobre algo pesado. Mas Isaías, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O que nós aprendemos nessa noite é que Deus muitas das vezes irá nos mandar falar e fazer coisas difíceis, mas com propósito de restauração, com propósito de salvação. Então nós temos que estar dispostos a responder ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Independente se eu entendo ou eu não entendo a vontade do Senhor, independente se eu conheço o lugar para onde o Senhor irá me mandar, independente se eu sei ou não o que o Senhor irá mandar eu dizer, nós temos apenas que crer que o Senhor tocará em nossos lábios e nos purificará de todo pecado, e nós seremos boca de Deus. Então eu quero nessa noite que com esse entendimento você possa dizer
independente de qual seja ela. E nós vamos louvar isso nessa noite. Como os nossos pastores dizem, a obediência, ela é imediata, com alegria e completa. Então nessa noite vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Igreja. Mais forte, igreja.
Voltarei.
me aviva nessa noite. E eu queria que você ficasse de pé. Nós não paramos ainda, amém? Tem labareda de fogo aí neste lugar? Quantos aqui há muito tempo não sentem a presença de Deus e querem nessa noite sair daqui impactado de uma forma diferente? Quero convidar você a dar a mão à pessoa que está do seu lado. Há uma presença do Senhor poderosa sobre este lugar. Aqueles que são sensíveis à presença de Deus já estão percebendo o agir de Deus nessa noite. Mas deixa eu declarar nessa noite sobre a tua vida. Se você entrou aqui seco, se você entrou aqui vazio, você vai sair daqui nessa noite transbordando da presença do Senhor. Porque onde o Senhor está, onde a presença do Senhor está, milagres acontecem, situações são transformadas. E você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou. E eu declaro agora, comece a clamar. Abra a tua boca aí no teu lugar. Nós já estamos pregando aqui. Já está sendo pregada a palavra de Deus. Comece a declarar agora. Comece a buscar agora esse renovo sobre a tua vida. Se você fala em línguas, esse é o momento. Abra a tua boca agora. Deixa fluir. Deixa fluir o Espírito Santo de Deus. Na liberdade agora. Que o vento do Espírito sopre. Que o vento do Espírito sopre agora sobre corações sedentos nessa noite. E que todo espírito de sequidão, todo espírito de morte seja arrancado agora das vidas, seja arrancado agora dos corações, e que haja uma unção de vida liberada sobre este lugar. Que a unção de vida seja liberada sobre você agora, sobre a tua família agora, lá no teu lar. O Senhor vai te encontrar agora os teus. Creia nisso agora. Ele está mudando situações nessa noite. Basta você declarar agora. Traz a existência agora. Profetiza, abre a tua boca. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Vem com o teu fogo sobre este lugar. Vem dos quatro cantos, ó Espírito. E sopra sobre nós. Sopra. Vem com a vareda de fogo. Vem com a vareda de fogo. Pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem com a vareda de fogo. Vem com a vareda de fogo. Esse é o Senhor. Pousa sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo. Espírito de vida, vem. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Aleluia. Pega suas mãos o mais alto. Libere um brado de adoração a Ele. Ele está neste lugar. Aplauda o Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. 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 Se assente glorificando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Poderosa presença do Senhor. Poderosa presença do Senhor neste lugar. Amém? Você está sentindo? Amém? Glória a Deus. Antes de nós ministrarmos a palavra de Deus, quero dar um aviso rapidinho para as mulheres. Tem uma varoa cheia do Espírito Santo aí do teu lado? Vamos lá, quero ver. Tem uma varoa cheia do Espírito Santo do teu lado? Cadê as mulheres? Mulheres, vamos ensinar para os homens. Vamos lá, irmãs. Tem uma mulher cheia do Espírito Santo do teu lado aí? Glória a Deus. Eu quero fazer um convite para você. Nós, no mês de junho, nós vamos iniciar aqui na igreja um tempo profético. Amém? Amém. Um culto
curso, um alinhamento com o tema Mulheres Transformadas. Esse livro foi escrito pela pastora Eliane. Ela é esposa do pastor Clóvis. Eles são presidentes da nossa convenção nacional, da nossa convenção, né, hoje. E ela escreveu esse livro, Mulheres Transformadas, Direcionadas por Deus. E esse livro, ele é um curso. E nós vamos iniciar esse curso agora em junho. E se você deseja viver uma vida transformada para frutificar, eu quero te desafiar a participar desse curso. Se você deseja, as vagas são limitadas, porque ele é um curso um pouco diferente. Então o número máximo de mulheres que nós podemos ter é 15 mulheres. 15. Então as 15 primeiras, né, quem chega primeiro, come a melhor parte. Porque eu estive conversando com a pastora Eliane e ela falou, olha, é de 10 a 15, 20 já fica difícil. Então, nós vamos abrir 15 vagas. Esse curso, ele tem um custo financeiro para pagar todo o material que vem para nós, tá? E esse custo vai ser dividido em 3 vezes. Se você deseja participar desse curso, você procure por gentileza a Valéria, dê um sinal aí, Valéria. Ou a Elisama, a diaconisa Elisama, que está ali também. E procure, elas vão te passar as informações. Qualquer dúvida, pode me procurar. Amém? Eu tenho certeza que vai ser um tempo transformador na nossa vida. Posso ouvir um amém das mulheres? Amém! Vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que tem queimado no meu coração há alguns dias. E essa palavra, ela fala de avivamento. Já foi falado aqui um pouquinho essa noite. Deus já tem ministrado desde o início do culto sobre isso. E avivamento fala de vida. Avivar fala de tornar-se mais vivo. Avivar fala de se tornar ativo. Avivar fala de se tornar desperto. Então nessa noite Deus tem ministrado sobre a Igreja Batista Jeruel em Cabo Frio que é necessário um tempo de avivamento. É necessário um tempo de despertamento daqueles que dormem. É necessário um tempo de atividade para aqueles que estão paralisados. E essa palavra vem queimando no meu coração. E talvez você esteja pensando, ela vai pregar em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo com línguas de fogo? Não. Eu vou falar para você, vou pregar para você, dentro de um texto, onde nós vemos o maior avivamento da história. Que é Ezequiel, capítulo 37. Abra sua Bíblia comigo. Ezequiel, capítulo 37. Vale de ossos secos. Amém? Amém. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. Repita comigo: de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Repita comigo: muito secos. E ele me respondeu: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: eu farei um espírito entrar em vocês
e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei de pele e porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, aleluia, houve um barulho. Fala comigo assim, barulho. Barulho. Um som de chocalho. E os ossos se ajuntaram, osso com osso. E olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito. Filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. O que estava acontecendo aqui? A Bíblia diz que o povo de Deus, o povo de Israel, havia se distanciado de Deus, havia se afastado dos ensinamentos de Deus. O povo cumpria os seus rituais, porém o seu coração estava longe do Senhor. E a Bíblia diz então que Deus levanta a Babilônia para tratar com o seu povo, porque Deus queria trazer o povo novamente para perto dele. E a Bíblia diz então que a Babilônia invade Israel e leva o povo cativo. E eles então começam a viver na Babilônia um cativeiro que durou 70 anos. E ali, naquela terra distante, com a sua cidade de origem destruída, com o templo destruído, o povo estava como esse vale que nós estamos vendo aqui atrás de mim. Mortos espiritualmente. E a Bíblia diz então que Deus levanta um profeta chamado Ezequiel nesse tempo. E Ezequiel então é levado pela mão do Senhor a um vale. Naquela época não havia cemitérios como nós temos hoje. Quando você vem atravessando a ponte ali, o que você vê à esquerda? Cemitério. Você não vê ossos ali, você vê o quê? Campas, não é isso? Tumbas. Algumas bem adornadas, outras com pedras mais bem polidas, vamos dizer assim. Mas nessa época, o cemitério era desse jeito. Havia um vale e os mortos eram lançados ali e ali ficavam. E a Bíblia diz que Deus então conduz o profeta até o meio do vale. E Deus conduz o profeta de um lado até o outro para que o profeta visse o tamanho daquele vale. E a Bíblia diz que ali, naquela situação, Deus dá uma ordem ao profeta e Deus diz para ele assim: abra a tua boca e profetiza. Se fosse você, o que você faria? Talvez nem iria, né? Sairia correndo, de medo. Quanto mais virar para um osso. Imagina um crânio daquele ali e falar assim: osso, o Espírito vai entrar em você, tá bom?
podia fazer isso. Mas o profeta fez. E nós conhecemos e lemos a história. Algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Um avivamento aconteceu naquele lugar. Aonde havia morte, a morte se transformou em vida. Aquilo que estava parado começou a se movimentar. Isso é avivamento. Aquilo que estava adormecido começou a se despertar por causa da palavra do profeta. E a palavra de Deus nessa noite sobre a minha vida e sobre a tua vida é avivamento. Aleluia! Glória a Deus! Se você deseja isso, você vai sair daqui avivado e transformado pelo poder da palavra de Deus. E dentro dessa história, eu entendo que o avivamento, ele começa quando nós reconhecemos a nossa realidade. Para que o avivamento aconteça na minha vida e na sua vida, nós primeiro precisamos reconhecer que nós precisamos desse avivamento. A Bíblia diz que Deus faz questão de levar o profeta no meio. Ele poderia levar no alto do monte, não é verdade? E ver aquele vale. Mas Deus leva ele no meio e faz ele andar de uma ponta a... Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava trazendo ao profeta uma clareza da realidade espiritual do povo. Deus nessa noite, Ele quer trazer sobre a tua vida uma clareza espiritual sobre a tua vida, sobre a tua situação, sobre que área da sua vida precisa de um avivamento, porque todos nós precisamos de um avivamento em alguma área da nossa vida. Sabe aquele pecado que está oculto no teu coração, que ninguém vê, mas você sabe e Deus conhece? Essa área precisa do avivamento de Deus. Sabe aquele pensamento que permeia a tua mente e ninguém sabe? Essa área precisa de avivamento de Deus. Sabe as intenções do coração que ninguém conhece na nossa vida? Essa área precisa de um avivamento. Talvez lá na tua família, no teu casamento, você precise de um avivamento. Todos nós precisamos. Só que primeiro nós precisamos reconhecer a nossa realidade espiritual e entender que somos dependentes de Deus e precisamos desse avivamento. Existe um ditado que diz: o pior cego é aquele que não... O pior cego é aquele que não quer ver. Não é verdade? E quantas vezes os nossos olhos estão fechados pela religiosidade, pelo orgulho, e nós não conseguimos olhar para dentro de nós e reconhecer que nós precisamos de um avivamento. Mas nessa noite, Deus trouxe você neste lugar. Ele trouxe a mim neste lugar porque Ele quer transformar a nossa história. Ele quer transformar a nossa vida. É tempo de avivamento. É tempo de se levantar como igreja do Senhor. E ao ser conduzido, o profeta reconhece a realidade de sequidão daqueles ossos. E ele diz, ainda no versículo 2, ele diz: eu pude ver que era enorme o número de ossos. Olhe para dentro de si nessa hora. Olhe para dentro de si nesse momento e veja o quanto que você precisa. Que áreas da sua vida estão secas, que precisam da vida de Deus nessa noite. É essa área que Deus vai transformar. É essa área que a vida de Deus vai invadir nessa noite. E a realidade vai ser transformada pelo poder do nome de Jesus.
E o profeta então, ao olhar aquela situação, ele faz uma declaração que eu acho muito interessante. Ele diz: os ossos estão sequíssimos. Quem aqui já teve a rica oportunidade de participar de uma exumação? Levanta a mão. Como você se sentiu? A exumação de um corpo, ela só pode acontecer após o 3º ano de falecimento. Porque é o período em que o corpo, ele é todo decomposto. E na exumação os ossos estão o quê? Sequíssimos. Não tem mais pele, não tem mais órgão, não tem nada, apenas ossos. Essa era a realidade espiritual. E quando o profeta diz que os ossos estavam sequíssimos, ele estava dizendo: Deus, a vida do povo já foi perdida há muito tempo. Não é de agora que a sequidão existe, é há muito tempo. Há muito tempo Israel não sentia mais a presença de Deus. Há muito tempo Israel não se movimentava dentro do propósito de Deus. Há muito tempo Israel não reproduzia, não frutificava nada para Deus. Há muito tempo Israel não sonhava os sonhos de Deus. E Deus me perguntava: há quanto tempo você não sente a minha presença? Há quanto tempo você não se movimenta no meu propósito? Há quanto tempo você não frutifica? Há quanto tempo você não sonha mais? Essa pergunta de Deus para você. Se isso é uma realidade, é porque a sua vida ainda está seca. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus te trouxe neste lugar. A vida está neste lugar, aleluia. E ela vai invadir a sua vida nessa noite. Ela vai transformar essa realidade nessa noite. E diante dessa realidade, Deus faz uma pergunta sensacional para o profeta. Deus pergunta para ele: poderão reviver esses ossos? Meu Deus! Eu pergunto para você, você que enxergou essa sequidão na tua vida, eu pergunto para você: poderá reviver esses ossos? Talvez a sua resposta seja assim: não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para o meu casamento. Não tem mais jeito para minha saúde. Não tem mais jeito para minha vida financeira. Não tem mais jeito para o meu ministério. Não tem mais jeito para minha vida emocional. Deixa eu falar uma coisa para você. A morte não é o fim para Deus, porque Ele é o dono da vida. A morte não pode deter o nosso Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. A impossibilidade para o homem é possibilidade para Deus. Aquilo que é impossível para você é possível para o Deus que você serve. Você só precisa crer. Então Deus continua falando com o profeta. Depois que Deus faz essa pergunta para o profeta, após ver aquela realidade, aquele cenário de impossibilidade, o profeta senta e chora, é isso? É isso que Ezequiel fez, gente? Sim ou não? Ele foi embora, sim ou não? Ele murmurou contra Deus, sim ou não? Não. O que o profeta fez?
diante da impossibilidade, ele profetizou. Aleluia. Diante da situação de impossibilidade, nós não podemos ficar calados. Olha dentro do olho do teu irmão com autoridade do céu agora e fala para ele assim: diante dessa situação, você não pode se calar. Deus disse para o profeta: tá vendo isso aí? Profetiza. Abra a boca. E eu vejo algo que é fascinante vendo esse texto. O poder criador da palavra. A tua palavra, a minha palavra tem poder de criar realidade. Aleluia. Quando Deus criou o céu e a terra, Deus usou a palavra. Ele disse: haja luz, haja solo, haja animais. Não foi isso? O poder criador da palavra. Diante da situação impossível na tua vida, diante da situação de sequidão, abra a tua boca e começa a trazer à existência aquilo que não existe. Soberano Criador. E quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com o profeta. Quando ele começou a profetizar, aconteceu algo que Deus não falou para o profeta que iria acontecer. Sabe o que aconteceu? Um barulho. Fala no ouvido do teu irmão assim, bem no pé do ouvido. Um barulho. Um ruído. Sabe o que era esse ruído? Pergunta pra ele, sabe o que era esse ruído? Ossos voltando ao seu lugar. Se queremos um avivamento na nossa vida, nós vamos precisar estar preparado para o ajuste de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que conforme ele profetizava, a cabeça que estava lá juntou com o braço daqui. A perna que estava lá juntou com a outra aqui. Cada osso ao seu osso. Ajuste, alinhamento, para que o avivamento de Deus seja real na minha e na sua vida, querido. Deus vai mexer na estrutura. Deus vai ajustar aquilo que precisa ser ajustado. E esse processo vai fazer um barulho na tua vida. Esse barulho é o barulho do ajuste de Deus. Você está preparado para esse barulho? Amém? Vai chegar. É Deus alinhando. Nenhum osso ficou perdido. É incrível o que Deus faz. Cada osso ao seu osso. E o avivamento, ele vai sacudir as nossas estruturas. E tudo aquilo que está fora do lugar vai ser organizado por Deus. Sabe aquilo que está desajustado lá no teu coração, onde ninguém vê? Essa área vai ser ajustada por Deus. Sabe aquilo que está desajustado no teu ministério? Deus vai ajustar. Ministério louvor, se prepara porque Deus vai começar a ajustar isso. Ministério louvor, tá aí? Vai começar com vocês. Sabe aquilo que está desajustado lá na tua família, no teu casamento? Que
está desalinhado, Deus vai começar a alinhar. E isso vai gerar barulho. Isso vai incomodar. Mas é necessário. O avivamento vai sacudir as tuas estruturas. Glória a Deus. E tudo que está fora do lugar vai voltar para o lugar. É o barulho da organização de Deus. Quantos querem esse barulho aqui na tua vida? Na sua família? Diga, Senhor, pode vir o barulho. Se for para organizar, pode vir. E Deus, então, Ele primeiro organiza a estrutura, porque o osso ou o esqueleto é a estrutura. Deus alinha a estrutura e depois começam a nascer tendões, músculos e pele. Não é isso que o texto diz? Amém ou não amém? Está comigo aqui? Tendões e músculos falam de força e estabilidade. Quem tem músculo fraco, tendão fraco, não tem força e nem estabilidade. Cai à toa, não consegue se manter de pé por muito tempo, dói aqui, dói lá, dói acolá. Por isso que quando alguém está com problema de coluna, né, pastor Armando, o médico manda fazer o quê? Musculação. Para quê? Para fortalecer os músculos, para dar o quê? Estabilidade. Agora, a pele, não sei se você sabe, mas a pele é o maior órgão do corpo humano. E a pele, ela é responsável pela proteção do nosso corpo. Todos os inimigos externos que tentam entrar no nosso corpo para atingir os nossos órgãos vitais são impelidos pela pele. E Deus falava comigo que o avivamento, ele vai gerar na nossa vida firmeza e proteção. Glória a Deus. Uma vida avivada nos faz permanecer de pé, mesmo quando o vento está soprando. Estabilidade. Sabe aquela pessoa que diante de uma luta se desespera e para, entrega tudo e volta para trás? Está precisando de avivamento, Deus. Está precisando que os músculos espirituais, os tendões espirituais sejam fortalecidos. Uma vida avivada nos mantém inabaláveis. Uma vida avivada não nos deixa ser levados de um lado para o outro. Nós falamos aqui pela manhã sobre isso. Não nos deixa ser levado pelas coisas deste mundo, pelos prazeres deste mundo, porque uma vida, alguém que é avivado por Deus, ela é firme em Deus, a sua vida está firmada em Deus, a sua vida está guardada por Deus, e nenhum ataque do inimigo, nenhuma arma forjada do inimigo pode atingir. Glória a Deus. Por quê? Porque há a proteção do Senhor. Oh, glória. Ainda que venham palavras contra nós, se nós temos uma vida avivada pelo Senhor, nada pode nos abater. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Uma igreja avivada é uma igreja blindada contra as artimanhas deste mundo. E hoje, nos nossos dias, o que nós mais temos visto são igrejas se deixando levar pela cultura deste século. São homens e mulheres se deixando ser corrompidos por este mundo. Mas Deus, nessa noite, Ele quer levantar neste lugar uma igreja avivada, uma igreja blindada, aleluia, alicerçada na palavra de Deus, que não se deixa abater. Deus de vitória. E aí então, depois que os ossos
são ajustados. Os músculos, os tendões e a pele é colocada. Aí termina o processo. Não é isso? Não? Tem osso, tem tendão, tem músculo e tem pele. O que mais? Aparentemente está tudo pronto. Sim ou não? Aparentemente está tudo pronto. Sim ou não? Sim. Tinha uma boa estrutura, tinha firmeza, estabilidade, proteção. Está pronto. Dá um sorriso, que irmão fala assim. Faltou um detalhe. Faltou uma coisinha que é essencial. Sabe o que é? Faltou o Espírito. Faltou o Ruach. Faltou o fôlego de vida. Faltou o sopro de Deus. Sabe o que Deus falava comigo? Que muitas vezes nós temos uma boa estrutura, nós temos firmeza, nós temos proteção, somos fiéis nos cultos, nas tarefas, mas falta o Espírito. Falta o Ruach. Talvez você não tenha achado nenhuma área da sua vida seca nessa noite. Mas eu quero te dizer que Deus vai soprar o Ruach sobre você. O Espírito de vida. Não adianta você estar firme nas suas convicções se não tem o poder do Espírito Santo na tua vida. Lá no teu trabalho, não adianta as tuas convicções religiosas. O que vai fazer a diferença lá no teu trabalho é o poder do Espírito Santo através de você. Porque é isso que o mundo precisa. E Deus então diz para o profeta: olha, falta uma coisa. E eu queria ler com você o versículo 9 de novo. 9 e 10. Algo que me chama a atenção é que quando Deus fala sobre os ossos, sobre os tendões, Deus diz: eu porei sobre vocês ossos, tendões, músculos e pele. Mas quando se trata do Espírito, Deus não diz: e porei o meu Espírito. Deus não faz isso. Deus fala para o profeta assim, no versículo 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha dos 4 ventos, dos 4 cantos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Mas eles estavam mortos ou eles estavam vivos? Ainda estavam mortos porque faltava o Espírito. E Deus então faz menção ao profeta de que o profeta deveria profetizar que o Espírito soprasse sobre os 4 cantos. Venha dos 4 ventos ou 4 cantos. E o que é o número 4 na Bíblia? 4 na Bíblia fala de plenitude. Aqui os 4 ventos está falando norte, sul, leste, oeste. Plenitude. Lá no tabernáculo, nós vamos estudar, se Deus quiser, quando o sacerdote matava um cordeiro, o sangue do cordeiro deveria
ser derramado sobre os 4 cantos do altar. Plenitude da graça de Deus. Deixa eu falar uma coisa que Deus falava comigo essa madrugada, que Ele me acordou 4h30 da manhã e não me deixou dormir mais por causa dessa mensagem. E usou um bicho ainda. Eu não consegui matar até agora, tá lá dentro de casa. Sangue de Jesus comigo. Então quando chegar lá ele vai estar morto. O fogo do Espírito Santo vai consumir ele. O avivamento, ele vai gerar na nossa vida plenitude do Espírito Santo. Você sabe o que é plenitude do Espírito Santo? Uma pessoa que vive uma vida plena no Espírito Santo, ela não é guiada pelas suas emoções. Uma pessoa que é plena no Espírito Santo, ela não é guiada por aquilo que ela acredita ou pensa, ou pelo seu conhecimento, pela sua força. Ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. O seu falar, o seu agir, o seu movimentar é guiado unicamente pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus vai fazer na tua vida. Você lá dentro da sua casa, todas as suas atitudes vão ser guiadas e direcionadas pelo Espírito Santo. Lá no teu trabalho, Deus vai te guiar, o Espírito Santo vai te encher, Ele vai te movimentar no teu ministério. Isso é avivamento. O Ministério Louvor pode subir, por gentileza. Meu Deus. E Deus, Ele vai fazer isso comigo e com você. E algo para encerrar, que eu acho muito interessante nesse texto, é que aquele vale era um vale de ossos secos. Porém, havia ali vários tipos de pessoas do povo. Ali haviam artesãos, ali havia domésticas, ou do lar, ali haviam professoras, ali haviam pessoas comuns da sociedade. Mas quando o avivamento chega, quando o Espírito sopra, o que diz no versículo 10? Acompanhe comigo. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito Santo fez o quê? Entrou o quê? E eles receberam o quê? E se puseram? E era o quê? Era o quê? Não era mais uma doméstica, não era mais uma simples professora, não era mais uma simples mãe, um simples pai, né? Era um soldado, um exército poderoso. Sabe por quê? Porque quando o avivamento chega, Deus transforma a realidade e nós nos tornamos melhores do que nós éramos. É isso que Deus vai fazer contigo nessa noite. Se você deseja, se coloca de pé. Só se você deseja. Deus vai sacudir você. Deus vai sacudir as nossas estruturas nessa noite. Deus vai começar a alinhar agora tudo que precisa ser alinhado. Esse culto não pode ser mais um culto onde você vem, ouve uma palavra legal e vai embora. A tua vida precisa ser transformada. A minha vida precisa ser transformada. Porque a palavra viva foi liberada sobre este lugar. Se você deseja, eu quero convidar você, levante suas mãos. Começa a visualizar agora o teu vale. Começa a visualizar agora os ossos secos aí que você conhece. Não sei se é no teu coração, não sei se é um pecado que você precisa abandonar, não sei se é na tua mente, no teu casamento, eu não sei, mas Deus vai trazer a memória agora. E eu quero declarar agora nessa noite um movimento do céu, osso se juntando a osso, tendões e músculos se formando e realidades sendo transformadas agora pelo poder do nome de Jesus. Comece a orar, comece a declarar agora. Profetiza em nome de Jesus. E posso ver
Comece a visualizar aí. O que posso dizer? Já se foi a esperança. Ainda que não haja esperança, Deus transforma nossa vergonha. Está exposta debaixo do sol. Há muito tempo. O quê? Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Deus diz pra você nessa noite: filho do homem, muda a história. O que com tua boca? Com tua boca profetiza, volta alegria, venha Espírito, haja palavra. Diga bem forte, declare: ressuscita. O quê? Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Você pode ouvir um som essa noite sobre você? Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Você que precisa agora desse avivamento sobre você, dê um sinal com a tua mão. Você que entrou aqui e disse: Senhor, eu estou tão fraco, eu estou tão seco, eu preciso ser tocado por ti, eu preciso ter a minha vida transformada. Chega de viver da mesma maneira. Eu quero me posicionar como um exército poderoso de Deus nessa terra. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Venha, sai do seu lugar. Vem aqui, eu quero convidar os pastores. Nós vamos estar orando. Nós vamos declarar agora a vida de Deus. Se você não precisa, pode ficar no seu lugar. Só para aqueles que querem. Eu quero declarar agora um novo tempo do Senhor. Porque o primeiro passo para o avivamento é você reconhecer que você precisa. Nós vimos aqui. É você entender que você precisa mais de Deus. Que aquilo que você está vivendo até hoje não é o suficiente. Você precisa mais. Existem áreas na sua vida que precisam ser tocadas, movimentadas por Deus. Existem estruturas ainda que precisam ser ajustadas. Tem osso perdido aí que precisa ser alinhado. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Existem áreas na minha vida que precisam do ajuste de Deus. E eu tenho buscado isso do Senhor. Sabe por quê? Porque as áreas que não recebem o ajuste de Deus, elas se tornam áreas vulneráveis ao ataque de Satanás. Sabe essa área que está desajustada na tua vida? É onde o inimigo está atingindo você. Então Deus está falando para você: precisa de ajuste, precisa ser fechadas as brechas, precisa de alinhamento para que o avivamento aconteça. Então você que está aqui à frente, comece a orar agora. Levante suas mãos ao céu, se renda. Se renda, a igreja que está atrás, comece a orar agora. Não fique disperso. É um momento de guerra espiritual, é um momento de batalha, é um momento de transformação de realidades. Comece a orar, Espírito Santo de Deus. Vem sobre este lugar agora. Sopra dos quatro cantos, oh Espírito Santo, e traz vida. Ajusta aquilo que precisa ser ajustado pelo poder do nome de Jesus. Vale de ossos secos, nós te damos uma ordem agora.
algo nessa noite. Oh Deus, que haja o ruído, que haja o barulho, que haja a vida de Deus. Existe uma graça sobre este lugar. Morte tornando vida. E todo espírito de morte bata em retirada. Aleluia! A vida de Deus neste lugar. A poder de Deus neste lugar. Seja alinhado, seja ajustado pelo Senhor. Espírito de morte, você não tem poder sobre essa vida. Autoridade no poder do nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Espírito de morte, saia! Saia agora, em nome de Jesus! Chegou a vida de Deus. Chegou a libertação. Chegou a transformação de realidade. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bata em retirada agora. Você não tem domínio mais sobre essa vida. Essa vida pertence ao Senhor. Pega tudo que é teu e saia pelo poder do nome de Jesus. Receba a vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. Pai, o seu filho está aqui se ajustando a tua vontade.
Aleluia. Glória a Deus. Eu te amo, meu rei. Aleluia. Deus de vitória. Como é forte a presença de Deus em nosso meio. Essa noite é uma noite muito especial. Desde o início, a presença do Espírito Santo é real em nosso meio, palpável. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nesse momento, nós vamos participar juntos da Santa Ceia do Senhor. Obrigado, Maria. Queria convidar os oficiais aqui à frente para nos apoiar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o versículo 25. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A palavra de Deus, ela nos ensina em memória do nosso Senhor Jesus. Fazer, celebrar, compartilhar esse momento em unidade, como igreja de Cristo. Nós temos aqui os elementos do suco de uva, que representa o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz do Calvário, que selou uma nova aliança, um novo testamento, um novo tempo, um tempo da graça do Senhor sobre nós. Temos aqui o pão, que representa o corpo de Jesus, que foi moído, que foi pisado pelas nossas transgressões. E nós também usamos o elemento da uva, para todo aquele que ainda não desceu as águas do batismo. Você pode estar pegando uma uva como essa e participando junto conosco desse momento, declarando que em breve você descerá as águas e estará em plena comunhão com Cristo, em obediência e celebrando desse momento juntos, junto com toda a igreja. Queria te convidar nesse momento a ficar em pé. Queria que você estendesse as mãos em direção a esses elementos. Nós estaremos orando, consagrando esses elementos ao Senhor. Aleluia! Glória, glória ao Cordeiro de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, continue em nosso meio, operando livremente, nesse momento tão especial, nesse momento de graça, de esperança, de comunhão. Que o teu Espírito se manifeste em nosso meio, Senhor, com liberdade. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa uva venha trazer direção aos teus filhos, à obediência. Ó Pai querido, que eles possam ser impulsionados a uma atitude de fé, ao descer as águas, dizendo que só o Senhor é Deus. Que ao comer do pão, ó Pai, nós possamos ser fortalecidos
encorajados, renova a confiança, a esperança. Ó Pai querido, que ao tomarmos, Senhor, do cálice, ó Pai querido, que a nossa vida seja inundada pela Tua alegria, a alegria da salvação, a alegria da esperança que só vem de um nome, que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Ó Pai, que diante desse ambiente a cura venha a ser realidade. Ó Pai querido, que cativos sejam libertos, que correntes sejam quebradas, que haja na autoridade do nome de Jesus uma unção de libertação em nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, tenha liberdade para agir em nosso meio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podemos assentar enquanto os oficiais estarão distribuindo os elementos. O ministério de adoração estará adorando ao Senhor. Te amo, meu rei. Aleluia. Glória a Deus.
cruz. O suco de uva representa o vinho que simboliza o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Uma instrução de Jesus para fazermos isso em memória dele. E é interessante que esse gesto é para todos que estão em comunhão com Deus, estão em comunhão com a igreja e pertencem ao corpo de Cristo, que não se resume à Igreja Batista Jeruel em Cabo Frio, mas o corpo de Cristo na terra, porque a igreja tem um dono e o dono é Jesus Cristo. Foi Ele que derramou o seu sangue e que teve o seu corpo despedaçado. Precisamos entender que nós participamos como corpo de Cristo, da morte de Cristo. 1 Coríntios 11, 26, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós participamos desse momento, nós anunciamos a morte de Cristo. Jesus morreu. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Mas nós também morremos. Porque quando nós descemos as águas, nós dissemos que nós morremos para o pecado, nós morremos para a prática do pecado, e agora nós vivemos para o Senhor. Aleluia! Quando lembramos da morte de Cristo, nós também lembramos, nós decidimos morrer para o pecado. Participamos do seu corpo quando comemos desse pão. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, diz assim: porque há um só pão. Aleluia. Embora muitos, somos um só corpo, porque todos participamos de um só pão. Nós somos muitos, mas em Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu, nós somos um. Isso fala de comunhão. Não dá para servir a Deus sem amar o irmão que está ao nosso lado. É por isso que na Santa Ceia nós temos o costume de trocar de cálice, porque nós queremos expressar o amor de Cristo para o nosso irmão, porque nós somos um em Cristo Jesus. É interessante que o cálice é o Novo Testamento, a nova aliança. A palavra de Deus menciona isso lá em Lucas capítulo 22, versículo 20. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ao bebermos desse cálice, nós renovamos o nosso compromisso com Deus. Você quer renovar o seu compromisso com Deus? Jesus nos chama a fazermos isso em memória dele. Quando nós renovamos o nosso compromisso nessa aliança, nós sentimos o poder do sangue que nos purifica, porque o sangue nos torna aptos para entrarmos na presença do Senhor. Como que nós respondemos a essa graça que nos alcançou? Com uma vida de fidelidade, com uma vida de obediência à palavra de Deus e uma vida de gratidão. Por isso, antes de nós tomarmos do pão e do cálice, eu queria te convidar nesse momento a sair do seu lugar. Troque de cálice com o seu irmão, com pelo menos 3 irmãos que estão ao seu redor, e libere uma palavra de vitória na vida do teu irmão.
Recebo o amor de Deus sempre. Vou falar com a irmã aqui. Oh, aleluia, Jesus. Como é bom sentir a Tua presença em nosso meio, Senhor. Obrigado pela comunhão, pelo amor do nosso irmão. Obrigado, Jesus. Porque sozinhos não conseguiríamos. Mas obrigado porque Tu se faz presente em nosso meio, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu está renovando vidas nessa noite. Obrigado, Senhor, porque nós vemos o medo sendo quebrado, cadeias sendo destruídas. Pai, obrigado pela presença do Teu Espírito em nosso meio, Jesus. Prepare-nos, Pai, para um avivamento verdadeiro. Prepare-nos, Pai, como vasos preciosos em Tuas mãos, Tu que é o oleiro. Que Tu venha governar, que Tu venha dirigir e que Tu venha nos conduzir, Senhor, a esse momento agora, Pai. Prepare agora o Seu pão, o Seu cálice. Coloque o pão na sua mão. Tire o lacre aí do seu cálice.
nós vamos primeiro comer do pão e logo em seguida já vamos beber do cálice e depois nós vamos orar juntos. Enquanto isso, você também vai estar comendo da uva. Esse cálice representa o sangue da nova aliança que foi derramado por amor. Esse pão representa o corpo de Jesus que foi partido por nós. Não foram os soldados que crucificaram Jesus, foram os nossos pecados. E Ele carregava cada um dos nossos pecados naquela cruz. E Ele não desistiu, Ele foi até o fim, porque Ele nos amou de uma forma inexplicável. Ei, você é amado pelo Senhor. Deus, Ele te ama de uma tal forma que Ele te trouxe aqui nessa noite para te lembrar: você é amado pelo Senhor. E em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, comamos todos desse pão e bebemos todos desse cálice, e juntos vamos adorar ao nosso Deus. Me amou primeiro, que amor perfeito. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, renova aquele que estava enfraquecido. Lança fora todo medo. Em nome de Jesus, que todo espírito de depressão, de ansiedade, de todo temor que caia por terra, em nome de Jesus, nós profetizamos um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de conquista. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Especial e marcante. Aleluia, Deus preparou para nós. Aleluia, certamente sairemos daqui renovados, edificados pela presença e pela palavra do Senhor. Nós vamos estar agora nesse momento ofertando para a casa do Senhor, trazendo nossos dízimos. Nós somos privilegiados. Eu sempre digo que ofertar e dizimar é um privilégio que Deus nos deu. Porque esse ato é um ato que vai fazer com que o reino de Deus se expanda na face da terra. E eu e você fomos chamados para isso. E nós glorificamos a Deus por isso, queridos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. O que é mais importante, a provisão ou o provedor? A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava no deserto, Deus mandava o maná para eles, não é isso? Só que a provisão era para um dia só. Eles não podiam juntar o maná para o dia seguinte. Eles teriam que comer o maná naquele dia, porque se eles guardassem para o dia seguinte, estragaria. Então todos os dias eles precisariam do provedor.
E Deus é o nosso provedor. Aleluia. Deus é aquele que nos sustenta, pastor Amanda. Deus é aquele que mudou a tua história e a nossa história. E está conosco todos os dias. O que nós recebemos ontem, diferente de hoje. O que nós vamos receber amanhã é diferente de hoje. Mas certamente o Senhor, provedor, está no controle de todas as coisas. E Ele sabe o que você precisa. Ele conhece a tua necessidade. Avivamento também passa por entender e descansar no Senhor. Por isso Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, versículo 19: não junteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, os ladrões roubam, minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, ali estará também o vosso tesouro. Glória a Deus. Todos os dias nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor. Aleluia. Você não sabe certamente o que vai acontecer com você amanhã, mas Ele sabe. Glória a Deus. E quando nós entendemos que precisamos do provedor, nós entendemos que nós precisamos também cumprir com fidelidade, com amor, com obediência, com fé, aquilo que Ele coloca no nosso coração. E nesta noite eu queria convidá-la a fazer isso, com amor, com fé, com dedicação, com obediência, e trazer nesta noite a tua oferta. Você que nos visita, não se sinta constrangido. Na sua frente tem um envelope como esse de oferta. Você pode estar abençoando a casa do Senhor, se assim você sentir. Amém? Amém. Glória a Deus. Pega a sua oferta aí, queridos. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Esse é um momento seu. Um momento seu com Deus, em que você vai vir aqui à frente, trazer e apresentar diante do altar a tua oferta, o teu dízimo. Então é um momento que você vai estar falando com Deus agora. Não é um momento que você vai receber oração, é um momento que você vai orar ao Senhor e consagrar a tua oferta, o teu dízimo, e trazer aqui à frente. Pai, nós te adoramos nesta noite. Nós te bendizemos porque o Senhor tem visitado o nosso coração. O Senhor tem alegrado a nossa alma. Temos alcançado o teu favor. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, nesse ato, de estarmos aqui contribuindo para a tua obra, em obediência, em amor, em fé, em gratidão. Nós vamos trazer diante do teu altar a nossa oferta e o nosso dízimo. Te pedindo, Pai, receba, Deus, aquilo que nós fazemos nesta noite com alegria para o Senhor. E que o Senhor venha estar abençoando a mesa, a despensa, o negócio, o trabalho de cada um. Que cada vida que aqui está presente nesta noite receba o teu favor, a tua graça e a tua bondade. Nós somos dependentes do Senhor e sabemos que tu és o provedor e que conhece todas as nossas necessidades. Portanto, Deus, nós oramos, aleluia, e profetizamos como igreja nesta noite toda a sorte de bênção sobre a vida dos teus filhos, sobre cada família que é representado, em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir trazer, meu querido, adorando e exaltando o nome do Senhor. Vem como uma labareda de fogo, vem como uma labareda de fogo, envolva sobre cada um de nós, envolva sobre cada um de nós. Vem como uma labareda de fogo, vem como uma labareda de fogo, envolva sobre cada um de nós, envolva. Nós temos a alegria de ter conosco aqui nessa noite o Diego, pela primeira vez. Deus abençoe sua vida, meu irmão. E também o Edson, né? Que já veio aqui uma vez, não é isso? Glória a Deus. Deus abençoe. Está ali também a nora da terra.
Fabiana. Isso, Deus abençoe. Glória a Deus. A igreja está feliz com a presença deles? Então o que nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Aleluia. Essa é a nossa vida. Pode ficar se desejar, porque nós amamos a sua vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que se nós não amarmos nosso irmão que temos, jamais não poderemos amar a Deus. Então, Edson, Fabiana e Diego, nós amamos vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a nossa semana começou hoje, né? Glória a Deus. Vai continuar. Amanhã às 20 horas estaremos aqui em oração, buscando isso, pastor Armando? Buscando a presença do Senhor. Quinta-feira, às 20 horas, também aqui adorando em oração ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Se liga aí. Sexta-feira, reunião com as amigas. Mas é a pastora que vai fazer, tá, irmão? Glória a Deus. Reunião entre amigas. Sexta-feira, dia 11/4, às 20 horas aqui. Cadê as amigas aí? Também fraco, pastor. O avivamento não chegou ainda não, hein? Vamos lá, irmãs. O avivamento chegou aí? Então, sexta-feira, às 20 horas, entre amigas. Aleluia, glória a Deus. Se os homens quiserem ajudar, pode vir, tá, irmão? Os amigos podem vir só para ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é igreja. Isso é povo de Deus. O povo, se alguém não lê esse livro ainda, vale a pena ler. Eu tenho esse livro lá em casa. O povo mais feliz da terra. Aleluia. Porque nós sabemos que não é aqui o nosso fim. Não é aqui nossa morada. O que nós fizemos aqui nessa noite, irmãos, que foi glorioso, mas está muito longe do que Deus tem preparado para nós. É apenas um pequeno prenúncio daquilo que Deus reservou para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:21, Paulo diz assim: reter o bem. Você recebeu coisas gloriosas aqui nesta noite. Retenha isso, guarda no teu coração. Viva isso, traga isso para que seja uma realidade na sua vida durante essa semana. Glória a Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor. Eu queria que antes de nós terminarmos, você trouxesse uma palavra profética para o seu irmão que está ao seu lado aqui, no Ministério de Louvor. Uma palavra profética para o meu irmão Aldo. Uma semana extraordinária na presença do Senhor. Uma palavra profética para o teu irmão que está ao seu lado aí. Aleluia, glória a Deus. Estava me esquecendo, mas nós vamos ter no dia 6 a 8/5 o nosso impacto de fogo e glória. Alguns irmãos já deram o nome, e se mais alguém desejar ir, nos procure, nós vamos tentar providenciar, porque as vagas que nós tínhamos já estão completas, né? Mas em nome de Jesus Deus vai preparar outros também. Aleluia. Bem, glória a Deus. Então pode procurar o pastor ou a pastora para dar o seu nome. Nós ali estaremos juntos adorando ao Senhor. Glória a Deus. Você profetizou na vida do teu irmão aí? Amém. Você recebeu? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo despertamento, o avivamento que o Senhor trouxe no nosso coração. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada vida que tem se dedicado a fazer com que esse culto seja uma realidade e aconteça todas as vezes que nós nos reunimos. Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um que aqui está. O Senhor conhece a sua vida. Sabe o que eles vão viver nessa semana, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, entra com providência em favor dos teus filhos. A causa que para eles é impossível, mas para ti não há impossível.
aquilo que eles têm buscado no Senhor. Deus, nós profetizamos nesta noite que a tua boa, perfeita e agradável vontade acontecerá na vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, assim como nós vivemos esse primeiro dia da semana, aleluia, um dia de bênção, um dia de alegria, um dia de vitória, que seja uma realidade nos demais dias dessa semana, Senhor. A nossa dependência, ela está continuamente no Senhor. Em Ti, Deus, está a nossa esperança. Tu és o nosso socorro. Tu és, Senhor, nossa força. Aleluia! Tu és o nosso sustento. Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa paz. Aleluia! Em Ti nós confiamos, Senhor. Tu és o único Deus dos céus e da terra. E a tua igreja Batista Jerusalém em Cabo Frio nesta noite declara: nós dependemos do Senhor. Aleluia. Portanto, Senhor, vem em favor dos teus filhos, vem em favor da tua igreja. Aleluia, aleluia. Estenda as tuas mãos, querido, ao céu. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Assim como foi nesta noite pregado, que a palavra do Senhor ela veio de encontro ao profeta. Não havia solução, não havia esperança para ele. À sua vista nada aconteceria. Mas o Deus que transformou é o mesmo Deus que transformará, aleluia, situações em que você não vê saída. Portanto, receba nesta noite a graça redentora de Cristo Jesus, o grande e infinito amor de Deus o Pai e as doces consolações do amado e inseparável amigo Espírito Santo. Se você assim crê, aplaude, exalte e glorifique em nome do Senhor. Deus te abençoe. Aleluia. Em nome de Jesus.